Fala, Mozart. Acaba sendo até mais difícil do que o primeiro, né? As equipes já se conhecem, é óbvio que com a abertura da janela, provavelmente ajustes vão ser feitos, né? Nós já estamos começando os nossos, então, historicamente, o segundo turno ainda é mais difícil que o primeiro, e nós precisamos fazer um segundo turno realmente de recuperação. E passa a partir de domingo, que os jogos em casa nós não podemos falhar em hipótese alguma. Ô Moser, o torcedor do Guarani tem se manifestado até em rede social, até os torcedores que estiveram aqui no último jogo, com preocupação em relação ao movimento do Guarani na janela de transferência. Você disse agora sobre ajustes. O que você pode passar de mensagem para o torcedor sobre a montagem do elenco para o segundo turno do Guarani? Você fala remontagem nesse caso, né? Então, assim, nós temos que fazer realmente ajustes pontuais, né? Não se troca 10 jogadores, 15 jogadores, isso não faz o menor sentido, né? Desde que eu cheguei aqui, eu estou tentando colocar a minha ideia, né? Com os jogadores que nós temos, já chegou o Jânio, já chegou o Isaac, tentar recuperar os jogadores que não estavam numa condição, seja por lesão, enfim, por outro motivo, o caso do Rodrigo, que quando eu cheguei estava em transição, o Marcinho estava em transição, nós perdemos o Giovani Augusto para o último jogo, não sabemos se ele vai ter condição desse próximo, então os ajustes que nós temos que trazer realmente para fazer tem que ser pontual e jogador que chegue e realmente dê a própria contribuição. Trocar pelo simples fato de trocar não faz o menor sentido. Ô Moser, o Lucão foi especulado nessa semana no Paysandu, né? O empresário confirmou que teve uma oferta, mas não entrou em detalhes sobre a negociação e ele não foi relacionado para o último jogo. Tem ligação com isso ou foi uma opção sua? Nenhuma opção. Nós precisávamos de jogadores no jogo contra a Chapecoense de transição rápida, de velocidade. O Lucão não tem essa característica. E eu optei por não levá-lo única e exclusivamente por isso. Eu não sou um cara que venho aqui inventar história, de forma alguma. Foi única e exclusivamente por causa disso. E se tem interesse de outro clube sobre o Lucão, né, eu particularmente estou sabendo só agora. E aí não depende de mim se ele vai aceitar ou não. Aí depende do jogador. E agora no domingo começa um desafio também para melhorar a campanha como mandante, né? O primeiro turno do Guarani em casa não foi muito bom, muitos jogos, tropeços e também um sistema ofensivo que não funcionou. Claro que isso não passa pelo seu trabalho, né? Você pegou um recorte muito pequeno dos jogos no Brinco, mas como o Moser pretende melhorar o Guarani dentro do Brinco de Ouro? Nós temos que criar soluções de diversas formas. Se nós não estamos conseguindo fazer gol em construção, nós temos que fazer gol em bola parada, nós temos que fazer gol em transição, nós precisamos fazer gol. Ser sólidos defensivamente como nós fomos no jogo contra a Chapecoense, concedemos um chute do Perotti na trave que era uma jogada bem... que poderia ter sido evitado, era só o Júlio ter baixado com o Mailton lá que não teria acontecido nada do que aconteceu. Então nós não concedemos nada, talvez até mudar um pouquinho a nossa forma de jogar. Eu sou um treinador que gosto de colocar sempre bastante jogadores na última linha, mas nesse momento nós precisamos vencer os jogos e aí não importa como se vence, seja em bola parada, seja em transição, ser forte defensivamente como nós somos no jogo contra o Cruzeiro, no jogo contra a Chapecoense, no próprio jogo contra o CRB, e aí vencer. Não importa como, até porque o trabalho só é avaliado em questão de resultado, não importa como você vence. Então, eu gosto de vencer jogando bem, gosto, mas eu muito mais do que jogar bem, eu gosto de vencer. Então, realmente achar soluções para vencer os jogos, seja em organização ofensiva, que aí para o treinador é sempre a melhor opção, né? Que daí mostra que realmente você está conseguindo envolver o adversário, mas você pode vencer em bola parada, você pode vencer em transição, e o torcedor também precisa entender isso, que nós precisamos vencer os jogos, independentemente de como nós vamos vencer. Inclusive, você tem feito alguns testes, né, mudanças nas escalações de um jogo para outro. Isso passa como uma estratégia do Moser ou você ainda está buscando um time ideal, se você enxerga dessa maneira? Não, eu gosto de manter de preferência sempre a mesma equipe, né? As mudanças foram por necessidade, né? Eu perdi o Giovani Augusto no terceiro jogo e aí eu tive que mudar. Eu perdi o Matheus Pereira e o Bruno José no segundo jogo por questão contratual e aí eu tive que mudar, né? Então as mudanças elas foram muito mais por necessidade, né?
porque eu particularmente gosto de repetir as equipes para realmente criar uma identidade. Então as mudanças foram por necessidade e não por convicção. É óbvio que mudanças são necessárias, mas nesse caso específico foi por necessidade. Ô Moser, você sempre falou muito sobre a questão da motivação, né? Que você inclusive Pode deixar, vamos ouvir a última aí dele. Só de motivação pensando nessa temporada. Mas como reunir forças, resgatar essa identidade de time? Porque o Guarani vem de um primeiro turno basicamente inteiro dentro da zona de rebaixamento, né? Então o aspecto emocional ele entra no debate também. Sem dúvida. Como é que você faz para resgatar esse emocional dos jogadores, para que os atletas tenham confiança para os próximos jogos? É óbvio que com resultado positivo, ele é muito mais fácil você resgatar a confiança. E se nós pegarmos os 4 jogos, eu vejo de maneira positiva em termos de rendimento e também de resultado. Que nós enfrentamos o CRB que estava num bom momento e nós conseguimos conquistar um empate e chegamos próximo da vitória. Vencemos o líder, que poucos times fizeram isso no campeonato. Perdemos para um time do G4, que aí fugiu um pouco do que nós tínhamos planejado. Porém, é importante contextualizar como nós perdemos. Nós perdemos num gol de bola parada com 10 minutos e num gol de transição aos 35 do segundo. E aonde nós tivemos um gol que realmente, infelizmente, o João estava com meio ombro à frente e o VAR acabou nos penalizando. E já fizemos um jogo bem sólido contra a Chapecoense. Então, o retrospecto ele é positivo, mas nós precisamos vencer. E com as vitórias que você retoma a confiança. Porém, é importante que nós lutemos contra nós mesmos nesse sentido.